Ô pessoas, mais uma live Setembro Amarelo e hoje eu queria bater um papo sobre depressão pós-parto. Eu confesso que não é um tema que eu gosto ou que eu me sinta extremamente confortável para falar. Não é um tema que eu me sinto confortável. Eu sempre fico um pouco nervosa antes de tocar sobre o assunto, de falar sobre o assunto, até porque foi algo que eu vivi. E ainda não é assim totalmente confortável para mim poder falar. Mas acho que é relevante. No ano passado eu falei um pouco sobre isso, sobre o assunto. Eu só abri mesmo, de fato, a minha questão com Bom dia para quem está chegando. Vou falar um pouquinho sobre depressão pós-parto. Na realidade, vou falar sobre a minha experiência com a depressão pós-parto. Então, a primeira vez que eu abri a questão do suicídio foi em junho do ano passado. Eu quase caí dura, porque realmente eu fiquei extremamente nervosa. Ou seja, não é assim um assunto que eu tenho, que eu fico muito confortável, não, tá? Mas enfim, vamos lá. A depressão pós-parto, gente, é algo muito real na vida de muitas mulheres. Na realidade, a cada 4 mulheres, a cada 5 mulheres, uma tem depressão pós-parto. Ou seja, são muitas mulheres que acabam tendo depressão pós-parto e muitas acabam não falando sobre o assunto. Na realidade, a gente não fala muito sobre o assunto e por diversos fatores, principalmente uma questão de fator cultural. Lá no passado, normalmente as mulheres eram taxadas de doidas, né? Ai, nossa, a pessoa tá doida, tá reclamando, ai, tá com mimiseira. E não, gente, a depressão pós-parto, ela é extremamente real e ela tem vários fatores, o que inclui um fator hormonal. Hoje tá sendo mais disseminada essa informação, que é o que a gente chama de baby blues, que é até os 28 dias depois que a criança nasce. Então, a gente passa pela essa alteração hormonal, o que é extremamente normal, né, acaba também, se não for bem lidado entre a família e a própria mulher, pode se estender por muito tempo, que foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu sempre tenho deixado frases aqui, frases que eu, para mim, acho relevante em relação ao assunto. E tem um livro que ele é o meu livro de cabeceira, eu adoro esse livro, não terminei de lê-lo ainda, porque é um livro extremamente complexo, esse Mulheres que Correm com os Lobos. Eu descobri esse livro no ano passado e me mudou muito a minha forma de pensar sobre vários assuntos diferentes. É um livro que eu leio um capítulo, dependendo da profundidade desse capítulo, eu volto e leio novamente. Então, é uma leitura que é leitura para sempre. Então, ele é muito interessante, fica aí a dica. Já dei a dica desse livro, já. Mulheres que Correm com os Lobos. E tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Permitir à morte aquilo que deve morrer e a vida o que deve viver. Parece até meio contraditório, né, visto que a gente está em Setembro Amarelo, e trazer uma frase onde diz que a gente precisa entender aquilo que deve morrer. Não uma morte física, óbvio, né? Mas uma morte de sentimentos, de ciclos. Eu tenho falado muito sobre ciclos aqui. Então a gente precisa entender que existem ciclos na nossa vida que precisam morrer para que outro ciclo comece a refazer na nossa vida. Então vamos lá. Vou pegar aqui o meu roteiro, porque não faço live sem roteiro, tá bom? E vamos lá falar um pouquinho sobre a minha experiência com a depressão pós-parto. Eu preciso contextualizar, porque antes de eu descobrir que eu estava grávida, aconteceram situações na minha vida que exponenciaram o problema, né, da questão da depressão pós-parto. Que foi o quê? Em 2014, eu descobri a primeira traição do meu ex-marido e eu estava em troca de medicação. Eu já falei sobre a questão de medicação aqui, eu já falei sobre a minha questão com a epilepsia e eu estava em troca de medicação, o que foi um baque muito grande para mim.
e eu acabei tendo um problema com um erro médico. Eu tive uma crise epilética e fui pro hospital. Corriqueiramente isso às vezes acontecia. E a médica lá me aplicou uma medicação incorreta. Ela aplicou 1.500 miligramas de Gadernal na minha veia, o que, me desligou completamente, fudeu com a minha vida. Eu fiquei 30 dias internado no hospital. Legal, em 2014 para 2015, eu fiquei bem ruim mesmo. Demorei a conseguir escrever direito. Foi assim, andar para mim foi muito difícil, mas em 4 meses mais ou menos eu já consegui resgatar bastante isso. E aí em 2015, lá para maio, se eu não me engano, abril para maio, eu consegui um excelente emprego, tipo, muito bom mesmo, uma proposta de emprego, de trabalho na realidade, porque era um contrato, era um período de contrato de mais ou menos 1 ano e meio, e que, nossa, foi assim uma puta de uma oportunidade que eu peguei. Ah, mas você não tá 100%. Cara, eu vou, porque eu sei que isso vai fazer com que eu volte pro mercado. E fui para essa oportunidade de trabalho em 2015. Legal. E aí, com isso, eu perdoei lá a situação do meu marido e a gente seguiu a vida normalmente. Só que chegou em fevereiro, chegou no fim de 2015, eu falei assim, vou colocar DIU. Eu preciso colocar um DIU porque eu não quero mais ter filhos, não quero mais ter esse tipo de problema. Eu também tinha muita oscilação hormonal que às vezes me dava crise. Eu preciso regularizar meus hormônios, minha taxa de hormônio. E aí entrei em contato com o plano de saúde e liberou isso em fevereiro de 2016. Gente, as datas são muito importantes. Foca no resultado. Por quê? Chega a ser hilário. Porque, tipo, quando eu falo assim, gente, tudo acontece na minha vida. Eu coloquei o DIU dia 12 de abril. Foi até no aniversário de casamento. Eu coloquei, o plano liberou para eu colocar o DIU. Legal. E 1 mês depois, eu teria que fazer o exame para saber se o DIU estava no lugar. Então, em fevereiro, o plano liberou a colocação do DIU. Eu marquei para abril. Show de bola. Bacana. Top. Fui lá, toda feliz, alegre, contente. Coloquei o DIU. Maravilha. Coloquei o DIU. Falei assim, pronto. Meus problemas estão resolvidos. Agora eu vou poder fazer as coisas sem usar camisinha. Tá. Dia 2 de maio, gente. Que foi o dia que a médica pediu para eu retornar lá, fazer o exame para depois voltar nela. Dia 2 de maio eu fui fazer a endovaginal para ver o DIU. E eu, sonsa, fiquei batendo, eu adoro falar com gente, né? Então eu fiquei batendo papo com o médico e não olhei para a televisãozinha que fica na frente quando a gente vai fazer endovaginal. Foi DIU Mirena. Foi DIU Mirena, Gisele. Que merda, porque o DIU Mirena tem hormônio, né? Então já imagina a lambança que deu na minha vida. Depois eu vou falar sobre o DIU, porque eu coloquei o DIU de novo, tá? Mas a culpa não é do DIU. A culpa não sei de quem que é a culpa não, mas enfim. E aí o médico chuchou lá um negócio, aí virou e falou assim, você tá grávida. Eu, o quê? Tá de sacanagem? Não, e eu não olhei pra frente, gente, na televisão. Eu falei, tá de sacanagem, né? Ele, não, é sério, ligou o negocinho e tava lá, tutu, 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 batimento cardíaco da baby. Gente, eu não consigo, assim, eu não consigo passar pra vocês em comunicação o desespero que eu senti na hora. Ele, olha lá, ó, tá vendo aqui o DIU e o neném. Ai, caralho, eu comecei a chorar. Ai, mentira, não. Ai, meu Deus, tira isso de mim, tira isso de mim. É rir de desespero. Eu comecei a chorar. O médico ficou super preocupado. Ele, não, calma, Gisele, eu também já coloquei o DIU de novo. Calma, relaxa. Pela médica, eu já estava grávida, tipo, dias antes de colocar o DIU. Só que quando eu fui colocar, nessa lacuna de tempo que eu fui colocar o DIU, eu não fiz testes de gravidez. Hoje, por exemplo, a médica pede teste de gravidez antes
de você colocar, tipo, bem antes mesmo, tá? Bem antes, bem antes, bem antes. Te faz 1 milhão de perguntas. Na época, lá em 2016, eu só fiz o exame pra medir, fui lá com Deus, e, enfim, e a baby já tava na barriga. Ai, meu Deus, Senhor. A questão é que realmente, tipo, não era uma coisa que eu tinha planejado, que eu estava esperando. E eu tava com um DIU dentro de mim. Um DIU e uma criança já com batimento cardíaco a todo vapor. Aí o médico virou, ficou muito preocupado, porque eu realmente fiquei muito nervosa. Aí, calma, cara, se tem um neném aí na sua barriga, é porque é da vontade de Deus. Aí eu fiquei estatalada, assim, deitada na maca, desesperada, chorando. O médico saiu, me desejou boa sorte. E eu lá deitada na cama, tipo, e agora, José, o que que eu faço? Aí veio a menina e eu só chorava. A menina do laboratório veio assim meio sem o que fazer, porque eu chorava olha, eu chorava. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu ia pro banheiro chorando. E o meu ex-marido tava do lado de fora me esperando. Gente, ai, meu Deus. Eu só saí pra fora assim e comecei a chorar. Eu tô grávida! Tipo, eu fui lá pra olhar o DIU e saí com uma notícia de que, além do DIU na minha barriga, ainda tinha uma criança. E naquele momento, cara, eu já tava finalizando o meu contrato na empresa e tava analisando ainda propostas de emprego. E eu tinha recusado uma proposta de emprego porque o valor salarial era bem menor do que eu queria. E aí eu desculpa, tô grávida. E aí partiu o SAMP no dia, porque eu falei, eu preciso tirar o DIU, vou direto num ginecologista, preciso tirar o DIU, preciso de alguma coisa na minha vida que diga que as coisas vão ficar ok. Fui lá, foi a situação mais constrangedora que eu já passei em toda a minha vida, foi a ida lá para aquela ginecologista, e que depois eu troquei, porque, nossa, cara... Fui pra ginecologista, eu falei, doutora, acabei de vir do coisa, eu tô com DIU, descobri que eu tô grávida, e agora, não, sem problema, a gente vai tirar. Aí eu, é mesmo, tem como tirar, maravilhoso. Eu fui lá pegar autorização, deitei na maca. Ai, meu Deus. Aí, na hora que ela foi dar uma olhada lá, ela falou assim, ai, meu Deus. Eu, meu Deus, o quê? Mais um ai, meu Deus, na minha vida? Socorro, nada pode funcionar da forma mais natural, não. Ela, então, não vai dar pra tirar o DIU, porque a cordinha subiu. E eu lá, né, com aquela franga assado, aí chamou o pai da criança, vem cá ver, ó, tá vendo? Não dá pra tirar, porque não sei o que. E eu lá deitada, eu falei assim, gente, que médica louca. Aí eu falei, tá, doutora, e agora? Ela, agora, se daqui 12, como é que é? Daqui 12 dias ou algo assim, você não abortar, aí você vai seguir até lá e a gente vai acompanhando. Aí fica mais uma pressão, né? Se daqui tanto tempo tu não abortar, vai eu pro meu médico, neurologista, e troca a minha medicação, porque a medicação que eu tomava naquela época eu não podia tomar. Era uma medicação que era ruim para criança, ou seja, além do DIU, que era hormônio, eu ainda tinha a troca de medicação. Beleza. Fomos, seguimos o baile, troquei de ginecologista, que aquela insana, maluca, deixou a minha cabeça mais doida do que já tava. Comuniquei à empresa que eu trabalhava, né, que eu estava grávida. Eu não a comuniquei de imediato, porque eu fiquei preocupada se eu ia ou não abortar, naturalmente, né, claro. E beleza. 2 de maio eu descobri a gestação. Quando deu 28 de maio, com coisas que não dá pra esquecer, e toda vez que eu falo isso eu fico meio nervosa, me dá dor de barriga. Eu fui olhar a hora no celular do meu ex-marido, né, do relacionamento que eu tinha naquela época. Cliquei e aí tinha uma mensagem. Bom dia pra todo mundo que tá entrando. Gente, é engraçado que quando eu vou contar, me dá dor de barriga. Ó, que louco. Porque foi exatamente o que eu senti na hora. E a sua mulher sabe disso. Caraca, gelei. Porque foi assim...
uma porrada, mas tipo, foi uma super porrada, porque eu estava grávida, em fim de contrato de emprego, e aí descubro que eu era corna. Ai, meu Deus. Eu, sinceramente, eu não tive reação. Eu não tive uma reação, assim, eu sou, nesse quesito, eu sou meio fleumática. Quando vem a situação problemática, eu não faço nada, cara. Eu fico assim. Literalmente, eu não conseguia chorar, assim, a chorar, é claro, é meio que intuitivo. Mas, tipo, gritar, nada disso. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Ah, porque não é bem assim. Aí começa aqueles papos que a gente conversou lá na sexta-feira, que eu falei sobre a questão de traição. E aquilo foi pra mim, assim, uma merda. Uma merda, que eu já tava grávida com um DIU dentro de mim, em tempo de perder meu emprego e chifruda. E agora, José, faço o que da minha vida? Eu, né, tenho. A gente era da igreja, eu continuo na igreja, e o que pesa um pouco para algumas decisões, quem faz parte de algum sistema religioso, de alguma religião, seja ela qual for, não é tão simples, principalmente os evangélicos, né, os protestantes, seja católico, seja evangélico, seja qual é a sua religião, um pedido de divórcio não é uma coisa que é bem vista, independente dos motivos, tá? Independente dos motivos, mesmo que, putz, uma traição é um motivo plausível, bíblico inclusive, para que você possa pedir a carta de divórcio. Mas na realidade não funciona muito desse jeito. Essa é a minha experiência pessoal, tá? Não é a minha opinião em relação à religião, é aquilo que eu passei na minha vida, tá? Por quê? Porque essa situação específica foi decisiva para mim em vários aspectos da minha vida, em vários aspectos da minha vida, sem sombra de dúvida. E eu descobri, pediu perdão e tal, e eu já tinha voltado para terapia, antes eu descobri, inclusive, que eu estava grávida, eu tinha voltado para terapia, e aí fui para terapeuta, e eu ia para as sessões de terapia, e aquilo não estava legal. A pessoa pediu perdão, eu meio que no automático, tipo, tá bom, família e tal. Só que, cara, aquilo foi me colocando pra baixo. E aí veio as trocas de remédio, onde eu ficava ouvindo tudo de novo. Porque todo mundo que toma remédio controlado, ou remédio de tarja preta, ou o que seja, né? No meu caso, remédio para epilepsia, você tem um período de adaptação, onde você pode ver gnomo, onde você escuta coisas, e aquilo só exponenciou aquilo que estava na minha cabeça, que era aquilo que estava acontecendo. Tipo, não é tão simples eu perdoar uma quebra uma quebra de confiança. Ah, por quê? Porque a gente é gospel, porque a gente tem um posicionamento na igreja, porque o que fulano vai falar da gente, porque agora a gente vai ter uma criança, e olha como que Deus é bonzinho, como que Deus é maravilhoso, que deu isso pra gente pra restaurar o nosso casamento. Porra! Tudo isso eu ouvi, tá? Só que eu não tava legal, não tava, gente. Eu não tava bem, não tava. Óbvio que eu não ia estar bem. Troca de remédio, DIU com hormônio, mais hormônio da gestação, mais uma traição. Como que eu ia estar bem? Impossível, cara. Impossível. Uma gravidez não planejada já é o suficiente pra te desestabilizar. Imagina com esse monte de coisa. E eu não dei conta, pedi o divórcio. Eu lembro como se fosse hoje. Aí veio minha mãe, veio minha sogra, o sogro, veio todo mundo. Eu falei, cara, como que vocês querem que eu fique nisso? Não dá, cara, não dá. Não é a primeira vez que isso acontece, já agora é a segunda vez. E reconsiderei a família, filhos, e agora você vai aí, né, ficar sem emprego, você perdeu uma oportunidade, aí começa a vir que você não terminou sua faculdade, e agora você tá presa nessa merda, e começa a vir aquele peso, 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 e a sombra daquela maldita mensagem.
E aí é onde eu falo, né, que eu sou MacGyver. Se eu sentir isso aqui de desconfiança, fudeu. Porque aí eu vou caçar até as últimas, toda a história. Eu sou muito, inclusive, eu sou muito boa em dívida ativa, tá? Já fica a dica aí. Essas soluções, assim, cavernosas de Receita Federal é comigo. E aí eu pego todo esse conhecimento que eu tenho e jogo para investigar. Tô rindo porque, gente, é cômico se não fosse trágico. E eu fui e vi coisas que hoje eu falei assim, nossa, eu podia ter ficado sem essa. Fotos, vídeos, mensagens. E aí eu fui atrás da pessoa, que eu fiquei puta, aquele sentimento de injustiça que eu falei na sexta-feira. Não falei de coisa que eu não senti, não, gente. Falei de coisa que eu vivi, de coisa que eu senti. E aquilo foi muito ruim. Por quê? Porque eu não tava mais olhando pra mim e nem pra uma criança que eu tava aqui na barriga, que eu precisava prestar atenção, e até no meu próprio filho, que tava aí com 6 anos de idade na época. Eu tava lá focada naquele maldito ser humano sem caráter, que é o que eu falei na sexta-feira, sem caráter, e eu fiquei fixa naquilo. Cara, mas aquilo ali era fadado ao fracasso, óbvio. Fixa. E a gente fica, tá? E isso é muito comum. Eu lido com muitas mulheres aqui. E se você tá passando por uma situação parecida, amiga, muda o teu olhar. Muda o teu olhar. É literalmente você mudar o seu olhar. Eu sei que é difícil, mas é a única solução que você vai ter na sua vida. É mudar o seu olhar. É tirar o foco do ser humano e da indigna que também tá junto ali, né? Pivôra ali da situação, e olhar pra você. E se você tiver filho, você vai olhar pra você, vai olhar pros seus filhos, pra sua vida, pros seus sonhos. Mas eu não sonhava mais, eu não tinha propósito. E isso foi uma situação assim muito ruim, porque eu já tava bem grávida, bem difícil de me adaptar à medicação. Eu tomava um remédio que eu não posso tomar, que é o Gadernal. É muito conhecido, inclusive, só que eu não posso tomar o Gadernal. E aquilo foi me fazendo muito mal, até que a Anitta Sofia, a Anitta nasceu. Eu tive uma complicação, inclusive, na hora do parto, com a hacker e tudo mais, e ela nasceu e eu morri. É isso. Ela nasceu, eu morri. Teve situações que eu te confesso que eu não me recordo, que eu ficava fazendo tudo no automático. Eu perdoei a pessoa, reconsiderei a questão do divórcio, vamos tentar. Fui para encontros com um negócio de missionário para poder fazer, sei lá, não sei nem como é que eu digo, né? O termo que eu utilizaria tipo, sei lá, coisa psicológica, gospel, não sei. Mas eu fui bem puta, mas eu ia, né? E tem uma questão familiar, uma questão religiosa, e eu fui, né? Cuidava da criança, cuidava da outra criança, cuidava da casa, trabalhava. Que aí depois eu já vim pra casa, fiz meio que uma sociedade com o meu ex-marido, que também é contador, e fui fazendo aquilo, fui vivendo, nem um dia após o outro, porque, pra te ser bem sincera, até a situação de eu chegar ao extremo, né, tentar o suicídio, pra mim foi lacunas de tempo. Coisas pontuais, eu não curti a minha filha. Até os 7º, 8º mês dela, eu não curti. Eu achava ruim, eu tava na merda, eu não queria mais aquilo, eu ficava ouvindo que você tá sozinha, cara, você nunca vai conseguir nada na sua vida, tá vendo? Ó, agora você tá aí presa, num relacionamento cagado. A pessoa, todo mundo achava que tava tudo bem, mas eu, dentro de mim, eu ficava com esses pensamentos fixos, ruminando isso, ruminando. E eu ouvia isso com tanta clareza, que
que eu só consigo me lembrar disso. Eu não consigo me lembrar dos primeiros sorrisos da minha filha. Eu só consigo lembrar que ela não dormia, porque eu também não dormia, por causa da amamentação e da medicação, que eu não podia tomar. Então, eu via gnomo, ela também via gnomo. Eu tinha oscilações hormonais, oscilações de humor. Ela também tinha, e foi até o período de toda a amamentação dessa forma. E eu não consigo, tipo, falar assim, ai, nossa, com X mesinho eu vi ela, eu não vi porra nenhuma, eu não queria aquilo não. Eu sou, gente, eu sou a pessoa da sinceridade. Eu não queria ter engravidado. Eu não queria estar naquele relacionamento. Eu não queria mais aquela vida, eu não queria mais aquela vida. Aquela vida não me pertencia, eu não queria aquilo que eu estava vivendo. Eu não queria. E eu ficava rígida nisso. Literalmente. Eu não quero isso. Era a única coisa que eu paro aqui hoje e falo. E lembro. E lembro. De fato. Aí eu falei, bom, eu preciso resolver a questão da criança, porque não dá pra gente não dormir, porque ninguém tá dormindo mais. Aí eu parei de amamentar, o que também vem outro baque de questões hormonais. E eu fiquei mal, muito mal, muito mal, muito mal. A única coisa que eu lembro do dia, especificamente, né, não sei se foi no dia, se foi um dia antes, eu não me lembro muito bem, porque eu realmente estava muito dopada de medicação, né? Aquele remédio ele não me fazia bem, e ele só exponenciou aquilo que já estava dentro de mim, que era uma enorme insatisfação, uma enorme tristeza, amargura, por conta de todas as situações que aconteceram. E eu acho que eu tentei ir ao shopping sozinha, porque eu já não estava vivendo mais. Aí não consegui pegar o ônibus ou algo desse tipo. Eu perdi o horário, não sei. Só sei que eu tava bem vagante. Aí eu voltei pra casa, puta, só me lembro disso. E isso eu ouvi assim, a pessoa tava na sala trabalhando, a criança tava dormindo, o outro tava, não sei onde que tava, não me lembro também. E eu só me sentia sozinha, sozinha. E eu comecei a ouvir isso, sozinha. Você tá sozinha, você tá sozinha, você tá sozinha, você tá sozinha. E eu comecei a ouvir tanto isso, eu falei assim, cara, eu quero dormir, eu preciso dormir pra calar isso na minha cabeça, eu preciso dormir. E aí o que eu fiz? Eu fui tomando remédio pra dormir. Tomando remédio, todo remédio que eu via, nem sei se o remédio era pra dormir, mas eu só sei que eu fui enfiando pra dentro. Tomei uns 30 remédios. E apaguei. Não queria, eu não, nunca, naquele momento ali eu falei, eu quero morrer. Não, nunca veio isso na minha cabeça. A única coisa que eu queria era não estar vivendo aquilo que eu estava vivendo. Eu não queria mais ouvir que eu estava sozinha, essas coisas. Enfim. E eu não me lembro direito o que aconteceu. A única coisa que eu me lembro é de acordar no hospital com a injeção aqui na minha veia, aqui do pescoço. E era uma coisa que eu sempre tinha um pavor absurdo. Por conta das indas e vindas de hospital, eu não tenho mais veias aqui, né, nos braços. E o único lugar que sobrou foi aqui. E isso é uma dor insuportável, por de um cano deste tamanho que enfia aqui dentro. E eu acordei com aquilo no hospital. Que bom que eu acordei, senão eu não tava aqui falando com vocês, né? E eu não era mais a mesma pessoa. É isso. Eu acordei, dei de cara com a pessoa, meu ex, né? Do antigo relacionamento. E depois veio a minha mãe. Não me lembro direito o que minha mãe falou comigo. Não me lembro muito bem. Eu também não queria mais ouvir ninguém. Era isso. Eu acordei e eu olhei pra mim. Eu falei, agora não quero mais saber de ninguém. Eu vou olhar pra mim. Eu vou olhar para o meu filho, para uma criança que eu não via até, sei lá, o 7º, 8º mês. Eu não me lembro muito bem quanto tempo a Baby tinha nessa época. Não me lembro, gente, eu não me lembro. Eu me lembro que eu acho que foi em julho ou junho, isso, de 2017. Eu falei, cara, agora eu não quero mais saber de ninguém. Eu tirei o olhar
da pessoa, de casamento, de religião, de tudo isso. Eu tirei aquele olhar, daquele foco que eu tinha e vim para mim, olhar para mim, olhar para aquilo que eu queria na minha vida. Eu já estava com 31 ou 32 anos por aí. Eu queria a minha vida. E eu sabia, naquele momento eu sabia que eu ia ter que correr muito atrás para conquistar a vida que eu queria. Independente se eu tava casada ou se eu não tava, cara, eu nem parei para pensar nesse quesito. Eu não parei. Eu falei, cara, agora sou eu. E aí voltei para casa, entrei em contato com o meu médico, fui pro meu médico, ele me passou, aí volto. Tem que fazer acompanhamento certinho. Você sofre de depressão pós-parto, não é de brincadeira, não é bobeira, não é falta de Deus, não é nada disso. Você tem que se tratar. Eu fui pro médico, peguei o encaminhamento para terapia, voltei para minha terapeuta, fiz troquei as minhas medicações, que aí no caso eu parei de tomar polo do Gadernal, que aquilo me fazia muito mal, e comecei a fazer o tratamento certinho. Só que eu tinha plena consciência de que só a medicação não era o suficiente. E aí eu fui para médicos, eu melhorei todos os aspectos da minha vida, em termos de saúde, em termos de melhoramento alimentar, e começar a fazer exercício físico e estudo em Bíblia, oração, sem sombra de dúvida, Deus, Bíblia, oração, de tudo que era tipo de tema, de minimalismo, de organização, de inteligência emocional. Cara, eu fiquei uma rata de YouTube. Eu sou a rata do YouTube até hoje, pra ser bem sincera. Então, teve muitas pessoas, muitos canais que me agregaram demais, demais. Tipo, eu ficava lavando louça assistindo. Inteligência emocional, minimalismo, cara, tudo. Boa alimentação, exercício físico, o impacto de hormônios, e foi uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. Como eu ia conseguir me libertar da questão, por exemplo, da epilepsia, que aquilo não fosse mais um fantasma na minha vida. Eu já não queria saber de homem na vida, tipo, tava ali, tá aqui, bacana, vai, tá junto. Mas eu, sinceramente falando, eu parando hoje, depois de tudo que eu passei para analisar, não era mais a minha prioridade. Partilhou da benesse de eu ter buscado esse melhoramento em mim. Isso refletiu para todas as pessoas que estavam junto comigo. Em todos os aspectos. Os meus filhos, a minha casa, tudo, tudo. Então, estava junto comigo, partilhou dessa melhoria. Até o momento que veio o pedido de divórcio. Mas o que eu quero pautar aqui é que quando eu cheguei no limite, era um desespero, mas não porque eu queria acabar com a minha vida, mas eu queria acabar com o meu sofrimento. Eu não queria a vida que eu tinha. Eu não queria ficar ouvindo que eu estava sozinha, mesmo cercada de pessoas. Eu não queria mais ser fadada a um relacionamento porque a igreja só acha interessante, né? Tem que estar lá a mulher, porque tem que restaurar, porque tem que tanta coisa, gente. Tudo que eu ouvi. Tudo o que eu ouvi. Mas eu lembro como se fosse, isso eu lembro como se fosse hoje. Eu virei e falei assim, é a sua última chance. Uma vez, 2 vezes. A terceira vez, esquece. Me risca da sua lista, assim, Me risca. E, bicho, eu sou o tipo da pessoa que fala assim, não faço mais. Fudeu, não faço. Risca o meu nome da tua lista. É a última chance. Ou é pegar ou largar e acabou.
Só que, gente, hoje, com tudo que eu passei, eu digo pra você o seguinte, não vale a pena isso. A não ser que a pessoa mostre ali um remédio controlado, mostre um relatório do psicólogo. Porra, não sei. Tem que ter uma reprogramação mental aí. Não vale a pena, gata. Não vale a pena. Não valeu a pena pra mim, mas valeu a pena em termos de experiência. Porque hoje eu tô aqui abrindo a câmera falando pra vocês aquilo que eu vivi. Poderia ter sido diferente? Pra que eu vou ficar pensando se poderia ou não ser diferente? A única coisa que eu hoje penso é, posso ajudar mulheres com a minha experiência. Em dizer pra você o que não fazer, porque eu fiz. O que evitar, o que não acreditar, porque é utopia de verdade. Sinais que você pode observar para que você não chegue a uma vida de merda. Porque eu estava vivendo uma vida de merda. Estava lá na igreja, estava fazendo as coisas, eu vivi de verdade. Eu vivi aquilo com verdade. Mas no fundo não tinha, porque era só eu que estava ali vivendo de verdade. Só eu. A outra pessoa não estava. E isso acaba ficando o quê? Uma vida sem propósito. Uma vida que não era o meu sonho. Era o sonho de alguém. Menos o meu. Não existia Daniele Dornelas. Existia Dani de uma pessoa. Eu não falava o meu nome e o meu sobrenome. As pessoas não me conheciam como Daniele Dornelas. O que, cara, é meio que surreal, mas é muito real. Tem muita mulher que não tem a sua própria identidade. Ela é de alguém. Ela é alguém de alguém. Ela só é conhecida assim. Ah, isso é um problema, Dani? Nunca vai ser um problema se isso for suficiente para você. Mas para mim não era. Eu, desde pequena, eu não nasci para ser o fulano de alguém. Eu nasci para ser Daniele Dornelas. Para ajudar pessoas, para ajudar mulheres. Não sabia que eu ia ter que passar por tanta cagada para poder chegar nesse nível. Ok, né? Fazer o quê? Mas o que eu quero dizer para você hoje é resgate seus sonhos, gata. Cara, olhe para dentro de você, olhe só para você. Se olhe no espelho, eu tô aqui falando com vocês, aqui tem um espelho onde eu me vejo. O que eu tinha uma enorme dificuldade de me ver no espelho e me ver aqui na câmera. E me ver no outro espelho. Isso é treino, isso é treinamento. E eu, cara, eu espero do fundo do meu coração, com muita fé, se algumas poucas mulheres saírem desse lupo tóxico, dessa coisa pequena, de tantas mulheres, principalmente no cunho religioso, sofrendo, vivendo uma vida sem um mínimo de propósito, onde filhos também crescem sem um mínimo de propósito, viajando na maionese, olhando para todo mundo, menos para si. Não, a gente primeiro olha pra gente. Primeiro a gente tem que estar bem, primeiro a gente tem que estar feliz, e isso vai para as outras pessoas. O que inclui as primeiras pessoinhas que vêm inclusa aí, para você que tem filhos, são os seus filhos, e depois alguém que vai partilhar com a vida com você, e por aí vai. Primeiro você. Se você tem filhos, primeiro você, depois seus filhos, e aí depois você olha pra pessoa. Não inverte isso, porque dá merda. E a gente tá num mundo onde a gente não pode ficar viajando na maionese. Cara, quem me conhecia antes, quando eu era casada, eu sei que muitas pessoas aqui me conheceram nessa época, conheceram o meu contexto de relacionamento. Nunca, jamais poderia imaginar que as coisas chegariam ao ponto que chegaram. Nunca. E para ser bem sincero, depois da situação de perdão e tudo mais, nem eu consegui imaginar, conjecturar que eu poderia depois passar pela situação que eu passei na questão do divórcio, que foi de um dia para o outro. E eu agradeço muito a Deus por isso.
inclusive. Por quê? Porque quando eu acordei no hospital e comecei a olhar para mim, era Deus me preparando para que eu pudesse assumir a minha vida. Naquele momento eu não tinha a menor condição de me divorciar. Não tinha a menor condição de me divorciar. Eu falei sobre isso na última live. A gente precisa ser também consciente e esperta. Não que eu estava completamente consciente de que eu não poderia. Mas hoje eu olho e falo, não, realmente, eu não poderia. Porém, eu fui melhorando tanto em mim, e eu fui olhando tanto para mim, que quando chegou um momento onde não te amo mais, eu quero me separar, vá com Deus. Foi um processo muito dolorido, mas eu estava super disposta a passar. Por quê? Porque eu já tinha melhorado a minha cabeça, eu já olhava para mim, eu já olhava para os meus filhos, eu já sabia me virar sozinha, eu já tinha minha conta bancária, eu já tinha meu próprio cartão de crédito, eu já tinha tudo o que eu precisava para poder seguir a vida, cara. Tudo. Então a pessoa colocou o pé para fora, que foi o que eu coloquei no feed. Primeiro eu, depois meus filhos. Estou bem, estou feliz, estou realizada. Aí alguém vem para poder partilhar dessa realização. Nunca diminui isso. E nunca, nunca, nunca dedica a sua vida, o seu coração, a sua mente para uma outra pessoa, porque ela jamais vai ter capacidade de alcançar aquilo que está dentro da sua cabeça. A única pessoa que vai poder fazer isso, meu amor, é Deus. É Deus. Deus é o único capaz de saber o que está dentro do nosso coração e da nossa cabeça. Nenhuma outra pessoa é capaz de fazer isso. Se você não entende isso, se você coloca para o outro a tua satisfação, a tua felicidade e a sua vida, você não vai ter uma vida legal. Porque no fundo, você não está vivendo para você está vivendo para o outro. Você está vivendo para o outro. Por isso que a gente tem esse monte de relacionamento cagado. E não só isso. Hoje em dia é muito fácil você... Relacionamentos líquidos, como diz Bauman. Hoje a gente tem relacionamentos líquidos. Onde o foco das pessoas está em vários lugares diferentes. E se a gente olha para vários lugares diferentes, a gente não consegue fazer nada na nossa vida. Para onde você está olhando? Onde está o seu foco de olhar? O seu olhar está para você ou está em outras pessoas ou em outra pessoa? Volta o seu olhar e o seu foco para você. Força, foco e fé. A partir do momento em que eu tirei o meu foco de uma outra pessoa e coloquei o foco para mim, tudo mudou na minha vida. De um dia para o outro? Óbvio que não. Foi uma longa estrada e eu vou falar sobre isso ao longo dessa semana. Quero trazer os desafios que eu, por exemplo, tive depois do meu divórcio, principalmente com a questão da maternidade, empreendedorismo. Quero falar também sobre a questão do autoconhecimento. Quero falar também sobre a inteligência emocional no empreendedorismo e quero falar sobre os sonhos. Porque não adianta você voltar o teu olhar para você se você não entender que os sonhos é que nos curam, que nos move, que faz com que a vida tenha sentido e que a gente conte uma belíssima história lá na frente. Então, ó, muito obrigada por quem ficou até aqui. A live vai ficar salva aqui no feed e eu vou colocar no YouTube. E eu espero que com a minha experiência pessoal eu possa ajudar mais mulheres a se olharem. É isso, gente. A única coisa que a gente precisa é entender que a gente primeiro tem que se olhar para depois conseguir olhar para uma outra pessoa. Se a gente inverte isso, dá merda, tá bom? Então, ó, super beijo. Fica com Deus. Uma boa semana e até mais.